Eu sempre dormi mal. Mesmo antes de saber dar nome a isso, o sono nunca foi um lugar seguro para mim. Nos anos 90, ninguém falava sobre ansiedade, muito menos sobre distúrbios do sono. Diziam apenas que eu era nervosa demais, que pensava demais. Talvez fosse verdade. Eu tinha 20 e poucos anos e morava sozinha num pequeno apartamento alugado em um prédio antigo, daqueles com paredes grossas e cheiro constante de poeira e verniz velho. O rádio-relógio ao lado da cama piscava números vermelhos no escuro. Era sempre ele que eu via antes de dormir. Sempre ele que eu via quando acordava. Naquela época, as noites eram silenciosas de um jeito diferente. Não havia notificações, nem luzes de celular iluminando o quarto. Apenas o zumbido distante da cidade, o barulho ocasional de um carro passando e o tic-tac insistente do relógio analógico pendurado na parede. Eu tinha hábitos estranhos para dormir. Sempre deixava a televisão ligada bem baixo num canal qualquer só para ouvir vozes humanas enquanto adormecia. Às vezes, reprises antigas, comerciais repetitivos, vinhetas que eu já conhecia de cor. O silêncio absoluto me deixava desconfortável. Naquela noite, porém, a TV desligou sozinha. Acordei com a sensação de queda, um sobressalto seco, imediato. Abri os olhos, ou achei que abri, e vi o quarto exatamente como estava antes, a mesma penumbra azulada vinda da janela. O mesmo brilho vermelho do rádio-relógio marcando 0317. Tentei me mexer. Nada. Meu corpo não respondia. Nenhum músculo, nem os dedos, nem o pescoço. Era como se eu estivesse presa dentro de mim mesma, a mente acordada, o corpo desligado. O primeiro pensamento foi racional. Calma. O segundo foi desesperado. Isso não é normal. Tentei falar. Nenhum som saiu. Foi então que percebi algo errado no quarto. O ar parecia mais pesado, como se tivesse densidade. Cada respiração exigia esforço. O som do relógio ficou mais alto, quase agressivo. Tic, tac, tic, tac. Cada segundo parecia se arrastar. E então, eu senti. Não ouvi passos, não vi movimento, mas senti com uma clareza absurda que eu não estava sozinha. A sensação vinha do canto do quarto, perto do guarda-roupa, um ponto escuro demais, mesmo na penumbra. Como se a sombra ali fosse mais profunda do que deveria. Meu coração disparou. Tentei fechar os olhos. Não consegui. Tentei gritar. Nada. A presença se aproximou. Não caminhava. Deslizava. O ar se movia junto com ela. A pressão no meu peito aumentava lentamente, como se alguém tivesse sentado ali. A respiração ficou curta, superficial. Foi então que eu a vi, uma silhueta feminina. Não era monstruosa. Isso teria sido mais fácil de entender. Ela parecia antiga. Usava algo que lembrava um vestido simples, fora de época. Os cabelos eram longos, caídos sobre o rosto. Mas eu sentia o olhar. Ela se inclinou sobre mim. E naquele momento, tive certeza de que aquilo já tinha acontecido antes. Não naquela noite, mas em outras. Flashes surgiram na minha mente. Eu, criança, acordando no meio da madrugada, a mesma sensação de peso, a mesma incapacidade de me mover, a mesma presença observando em silêncio. Eu nunca tinha esquecido, apenas tinha enterrado. Ela aproximou o rosto do meu. Não tocou. Nunca tocava. Mas a proximidade era sufocante. O cheiro era estranho, não desagradável, mas antigo, como papel guardado por muito tempo. E então ela falou, não com a boca. A voz surgiu dentro da minha cabeça, clara e calma demais para aquele momento. Você sempre acorda antes de mim. Uma lágrima escorreu pelo canto do meu olho. Eu sentia medo, mas havia algo mais misturado ali. Confusão. Familiaridade. Um reconhecimento que me deixou ainda mais apavorada. A pressão no meu peito aumentou. Não como agressão, como presença. Você me vê desde pequena, continuou a voz. Eu esperei. Esperei o quê? A resposta veio sem pergunta. Esperei você perceber que nunca esteve sonhando. O quarto começou a mudar. Lentamente,
As bordas das coisas perderam definição. O som do relógio distorceu. O rádio-relógio piscou números impossíveis, que não faziam sentido. Tentei lutar, forçar o corpo, pensar em qualquer coisa que me puxasse de volta. Minha mãe, minha infância, a luz do dia. A entidade se afastou um pouco. Não lute, disse. Isso só acontece quando você está pronta. Pronta para quê? O peso desapareceu de repente. Sentei na cama com um grito preso na garganta. O quarto voltou ao normal. A televisão desligada. O relógio marcando 0318. 1 minuto havia passado. Eu estava suando. Tremendo, mas livre. Nos dias seguintes tentei ignorar. Nos anos 90, não havia internet para pesquisar. Não havia fóruns. Apenas silêncio e medo engolido. Contei para uma amiga. Ela riu, disse que era estresse, que eu precisava dormir melhor. Mas à noite eu sentia, sempre às 3 da manhã, a sensação de que alguém estava esperando eu fechar os olhos. Na semana seguinte aconteceu de novo, e na outra, sempre a mesma presença, sempre a mesma frase, dita de formas diferentes. Sempre o mesmo terror contido. E sempre, ao acordar, a certeza perturbadora de que aquilo não queria me machucar. Queria algo pior. Queria que eu aceitasse. Na última noite, a que mudou tudo, eu não lutei. Quando acordei sem conseguir me mover, respirei fundo. A presença surgiu, como sempre. A silhueta feminina se inclinou sobre mim. Agora você lembra, disse. E eu lembrei. Lembrei de mim mesma, criança, conversando sozinha no quarto escuro. Lembrei de prometer que nunca esqueceria. Lembrei de dar permissão. A entidade sorriu. Não com o rosto, mas com a sensação que deixou. Nós dividimos o mesmo corpo quando você dorme. Acordei com o sol entrando pela janela. Desde então, continuo vivendo normalmente. Trabalho, converso, sorrio. Mas nunca durmo profundamente, porque agora eu sei. Nem toda a paralisia do sono é o corpo falhando. Às vezes, é outra coisa acordando primeiro. Se você já acordou sem conseguir se mover, talvez não tenha sido apenas um sonho.